após revisão VAR, número 40, rasteiro o adversário dentro da área. Decisão final, penalti. Circula por aí uma lista que eu até hoje não vi desmentida por ninguém. 44 juízes portugueses recebiam bilhetes grátis do Benfica, grátis, entre aspas. Tem um membro do atual governo que até fez parte de um coletivo que determinou a prisão preventiva de Rui Pinto. Tem o próprio presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Sobre Rui Rangel, que é uma notícia do Jornal de Notícias que refere que Rui Rangel foi suspenso preventivamente das suas funções de juiz. E isto tem muita piada, porque ainda há dias, quando saíram aquelas imagens do encontro de Rui Rangel e Luís Filipe Vieira no Estádio da Luz, o tal jantar, não é? Houve uma espécie de levantamento porque tinha sido levantada aquela medida de coação que era a interdição de contacto entre arguidos da operação, mas prometeu ao juiz Rui Rangel um cargo numa futura estrutura do Benfica se fosse tomada uma decisão favorável à empresa familiar de Luís Filipe Vieira. No fundo, isto também é um problema para os próprios sócios do Benfica, porque é o presidente do Benfica a usar e abusar de uma organização para seu proveito. É esta a suspeita que está aqui em causa. Isto começa, aliás, os e-mails não valiam nada, nós lembramos como é que era a história, não é? Não valiam nada, não mentira, não valiam nada, não iam ser, não provavam nada, etc, etc. Mas foi o que fez o Benfica correr, arranjar quem dentro do sistema de justiça lhes viesse dizer o que é que estava a acontecer. E o que estava a acontecer, nós vimos aqui a manchete do Expresso, essa é a questão essencial, que essa é a mais grave de todas, é se houve, de facto, aviso para as buscas. Exatamente. Se o Benfica tem acesso, não venham dizer que isto não é do interesse do Benfica, não é o Paulo Gonçalves, é o Benfica que estava a ser investigado na história dos e-mails, para saber se houve ou não corrupção desportiva. No caso dos e-mails, é isso que está a ser investigado. E se, perante essa investigação, as toupeiras informaram o Benfica, não é o Paulo Gonçalves, é o Benfica, de que ia haver uma busca no dia a seguir, ou uma busca daí a 2 dias, nós sabemos o que é que isto significa. Significa que a busca não serviu para nada, porque simplesmente tudo foi limpo para que a busca não tivesse resultado. É a corrupção mais grave que pode haver, claro, na justiça.
A revista Sábado traz hoje uma enorme investigação relativa aos negócios de Jorge Mendes e a forma como o empresário se movimenta nos meandros do futebol. As escutas telefónicas foram determinantes para o Ministério Público sustentar suspeitas da relação do superagente com Luís Filipe Vieira. Uma delas remonta a 30 de dezembro de 2018, em que Mendes terá tentado colocar um jogador não identificado no Benfica por valores entre os 3,5 e os 4,5 milhões de euros. Tratava-se de um jovem trinco que Mendes assegurava ser muito bom. Um pedido que Vieira recusou uma vez que, dado o preço elevado, não conseguiria justificar esta colocação na equipa B encarnada, mas também pela convicção do então presidente encarnado que tinha o melhor jogador jovem da Europa nessa posição, Florentino Luís. Por outro lado, Vieira estava mais interessado noutro jogador, que também não foi identificado, mas que Mendes já tinha reservado para o Nápoles. Mas houve outra escuta que levou o Ministério Público a desencadear os processos cartão vermelho. Operação Picoas e prolongamento. A 11 de janeiro de 2019, Vieira surge em conversa com a filha Sara Vieira, onde promete uma quantia de 200 mil euros, que tem origem em Jorge Mendes. A verba serviria para financiar os projetos da filha do ex-presidente do Benfica em São Tomé e Príncipe. Posteriormente, Vieira e Mendes fizeram uma viagem em avião particular no estrangeiro entre 26 e 28 de fevereiro de 2019. Foi a partir destas viagens, em que terão visitado 4 países, que levaram os investigadores a receberem autorização proceder às escutas para perceber se Mendes estava a dar dinheiro à filha do antigo líder das Águias. A 12 de abril de 2019 arrancaram as escutas em exclusiva ao empresário, numa altura em que já estava atarefado e a preparar a transferência de João Félix para o estrangeiro. Juntamente com Luís Filipe Vieira. Para além das negociações sobre o futuro do então jovem português, as autoridades acompanharam em direto todas as movimentações de Mendes. Ora, algumas das escutas ao superagente estão a ser incluídas nos processos da Operação Picoas. Documentos, relatórios e resumos de escutas de Mendes também foram transferidos para o processo de prolongamento e cartão vermelho. As escutas incluem ainda conversas com dirigentes de clubes estrangeiros e portugueses como Pinto da Costa, Vieira e Frederico Varandas. As autoridades concluíram ainda que o raio de ação de Mendes não se ficava apenas pelas transferências. O superagente também está envolvido em aquisições de clubes. E fui enganando os árbitros também. Enganando como? Nas jogadas dentro da área. Em marcação das grandes penalidades, por exemplo, estamos com um problema, o Benfica está 0-0, está poucos minutos para terminar. Tinha que arranjar uma maneira para ver se o árbitro apitava, e muitas vezes foi. Às vezes ninguém me tocava, eu caía, mas tinha que saber cair também. É pressão no ar. A Ana Gomes, vamos a isto. Faça favor, minha querida. Ana, isto é muito simples, pode ficar... Eu e a Inês estamos aqui atrás de ti. Os anjos não têm costas, essa é que é a verdade. É isso mesmo, só não pode olhar para trás. E eu tenho as costas largas, o que é ótimo. Exatamente. É Na só política olhar dá para, a imenso frente, jeito. olhar para a frente e responder, Ana. Temos aqui um comentador especial hoje, portanto isto hoje vai correr lindo. Exato. Vamos começar? Vamos a isso. Vamos lá. Ana, do que é que vai ter mais saudades no Parlamento Europeu? Dos amigos que lá tenho e da trepidação, da adrenalina. Vai ter saudades dessa parte, não é? Sim, mas E menos saudades? O que é que vai ter menos saudades? Pode dizer. às vezes não há nada que me deixe menos saudades. Acha? Tenho boas recordações do tempo que passei no Parlamento Europeu. Muito bem. Muito bem. Ana, o que é mais grave? Uma low cost a cobrar bagagem de mão ou um voo da CIA com tudo incluído? O voo da CIA, sem dúvida, porque no que toca àqueles que eu investiguei, eram voos da tortura, eram voos em que as pessoas eram torturadas pela forma como eram transportadas e eram transportadas para prisões onde iam ser torturadas e já vinham muitas delas de ser raptadas e Portanto, não sequestradas. iam em executiva, claramente. Eu pensei que tudo incluído num voo era uma coisa completamente diferente. Ana, com quem é que preferia jantar? Só pode escolher um. Preferia jantar com o Luís Filipe Vieira ou com o Marinho Pinto? Escolha um. O Marinho Pinto, que é meu colega e com quem até me divirto. Sim? Deve ser um jantar animado esse. Exatamente.
a que... Porque o outro não conheço pessoalmente. Muito bem. Muito bem. Senhoras e senhores, Luís, Filipe, Vieira. Ana Gomes, a que político jamais, em tempo algum, compraria um carro usado? Paulo Portas. Se calhar era um carro que só teria uns irrevogáveis 20 mil quilómetros, não é verdade? Irrevogáveis, exatamente. Oh, Ana, votou contra o artigo 13. Conhece algum youtuber? Não, quer dizer, aquele que vocês apresentaram ali, às vezes costumo ver. Era o Eduardo. Mas na televisão. Muito bem, muito bem. Ana, numa palavra, descrever Timor. Só numa, não é fácil. É um país lindo. Sempre Lindo? que lá, É só uma sempre palavra. que lá vou, pergunto-me, mas porquê é que não fica aqui? A sério? A sério, é lindíssimo. Oh, Ana, o que é que se come na cantina do Parlamento Europeu? Há ótima comida, mas eu nem tenho tempo de lá ir. Eu normalmente fico no bar da Passarela e como assim uns sumitos, uns iogurtes, umas sanduíches, tudo comida péssima. Sim, exatamente. Pralinha, mas boa, Exatamente. de sabor. Agora, vamos continuar a falar de comida. Ana Gomes, consta que faz muito bem um grande bacalhau à Brás, é verdade? É verdade, é verdade. Faria um bacalhau à Brás para o Rui Pinto? Sim, se ele... Espero que ele um dia, que ele em breve esteja livre e que lhe possa Por que fazer um não? bacalhau à Brás. Exato. Eu gosto de fazer bacalhaus à Brás para a família e para os amigos. Muito bem. Oh, Ana, disse-nos há bocadinho que tem um talento para descobrir casas para amigos. Consegue descobrir para mim um T2 em Lisboa até 500 euros? Isso é difícil. Com este esquema miserável dos vistos gold, cada vez é mais difícil. Ora bem. Mas não deixarei de continuar a procurar que nos livremos deste esquema que me parece extremamente perigoso, para além do impacto na habitação. Ora bem. Muito bem. Ana, como é que vão... Temos ali alguém que... Eu não sei se já tem ideia, como é que vão ser os cartazes para a candidatura à presidência em 2026? As cores? Como é que não está Não a sou pensar? candidata a nada, sou pelo contrário, vim de várias candidaturas no passado, bem-sucedidas, já no Parlamento Europeu, graças ao meu partido, ao PS. Mas põe essa hipótese. Não. De todo. Irrevogavelmente não? Eu venho para trabalhar cá, na sociedade civil. Acho que é um desafio incrível porque posso pôr os conhecimentos que fui fazendo ao serviço daqueles de quem eu gosto, cá em Portugal, e daquilo que eu acho que é preciso para nós e também daqueles nos países de língua portuguesa que estão particularmente ligados a nós e que precisam de ser apoiados nos combates pelos direitos humanos e na luta contra a corrupção. Muito bem. Acalma. Calma, na pressão no ar não é nada fácil de pressionar Há pessoas que ficam nervosíssimas Eu vou no seu fazer lugar. uma última pergunta antes da alta pressão. É verdade que no MRPP se chamava Adriana? Era esse o meu pseudónimo, exatamente. Era No o- MRPP, Era o seu nome drag. organizações clandestinas tinha que se ter um pseudónimo e eu era a Adriana. Muito bem. Muito bem, não é fácil de pressionar a Ana Gomes, Não já é, de percebemos, todo. não é? E portanto vamos passar à alta pressão e até por daqui a bocadinho a Ana tem que ser embora. Vamos passar à alta pressão. Oh, Ana, a alta pressão é muito simples. Ricardo, por favor, podemos só ter aqui o botão. Ana, é muito simples. À sua frente tem um botão vermelho ou rosa, como convém, e portanto vamos lhe dar. vermelho. Sabemos Vermelho, que é uma mulher vermelho. é uma mulher, como disse há bocadinho, speedada. Eu, por acaso, não. Eu sou uma pessoa muito calma e, É. portanto, nesse sentido. Ponderada, serena. Nesse sentido, o desafio é simples, que é, temos 5 segundos, o nosso programa chama-se 5 para a meia-noite, e vamos-lhe pedir para dizer as primeiras 3 coisas que lhe vierem à cabeça numa certa categoria. Vamos-lhe dar 5 segundos, e se conseguir dizer 3 coisas e carregar no botão Tem que para carregar no bloquear botão a sua imediatamente. resposta, Exatamente. ganha, sabe o que é, Ana? Nada. O nosso apreço. O nosso apreço infinito. E admiração, é Vamos a verdade. isso. Vamos começar. Portanto, para começar, Ana, em 5 segundos, 3 coisas que tem hoje na mala. 1, 2, 3. Batom, carteira e escova. Botão! Pum! Certo, muito bem. Facílimo! Isto foi facílimo. Fácil demais. Vai, Inês. Ana Gomes, em 5 segundos, não se esqueça de carregar no botão 3 políticos muito chatos. 1, 2, 3. Pá. Isso é mais complicado. Eu carrego no botão, mas... Pronto, exato. Ok. Mas à frente. Ana, esta é mais fácil. Em 5 segundos, 3 políticos jeitozinhos, assim jeitosos. 1, 2, 3.
O Costa, O outro. o Pedro Nuno Santos. E outro. Hum, Não mais nenhum. não, há mais, com certeza. Mas bonitão. o Eduardo Ferro Rodrigues, meu querido amigo. Pronto, bem. sim senhor. Muito bem. Em 5 segundos, Ana Gomes, 3 palavras que terminam em ão. Vamos a isso. 1, 2, 3. Rápido, não. Cão, Sim. Cão. corrupção Sim. e atenção. Muito bem. Bom, não foi optão, mas estava quase. Para terminar, vinda de Bruxelas, Ana, 3 palavras, as primeiras que lhe virem à cabeça. 3 palavras em francês. 1, 2, 3. Liberté, fraternité, Beyoncé! égalité. Beyoncé! Foi a emoção no ar, Ana Gomes. Ana, venha aqui comigo, por favor. Sabemos que o Rui Pinto, eu não sei muito bem onde é que ele está agora neste momento, mas Ana, Está numa cela na Polícia Judiciária, acho eu. está. E a Ana confirma que ele colaborou com autoridades de 3 países, mas nenhum deles é o nosso. É verdade. Confirmei ainda há dias com o presidente do Eurojust que 3 países, França, Bélgica e Holanda, Sim. consideram o Rui Pinto um whistleblower, portanto um lançador de alerta, um denunciante, Exato. como queiram chamar, e estavam a cooperar com ele para investigações sobre questões de combate à corrupção, crimes Exato. fiscais, etc. Em Espanha, o fisco espanhol recuperou já milhões de jogadores como Ronaldo, como de treinadores como o Mourinho e muitos outros, à conta das revelações do Rui Pinto. E aqui em Portugal, a Justiça e a Autoridade Tributária, pelos vistos, não se mexeram para ir ter com o Rui Pinto, como Mas estas outras fizeram, Ora- e em contrapartida atuaram sensibilizadas pela queixa de um fundo que é um fundo que, pelos vistos, não paga imposto em Portugal, tem sede em Malta. Não há tanta gente que não paga imposto em Portugal. Não, mas que é um fundo altamente suspeito, com uma família mafiosa do Cazaquistão por trás, com vários problemas com a justiça do mundo inteiro. Mas Todo acha que ele tipo- roubou ou não roubou a informação? Isto é, Eu não um roubo de sei, eu não informação? conheço o Rui Pinto, pessoalmente. Não conhece? Ele está cá hoje. Não está. Não o conheço. E não sei como é que ele obteve o manancial de informação que tem. O que eu sei é que ele tem um manancial extraordinário de informação e o disponibilizou publicamente, e as autoridades de vários países quiseram exatamente lutar contra Certo. a criminalidade organizada. E acha que eles tiveram acesso a essa informação? E nós não? Não tenho a certeza. Só não tivemos porque não quisemos até hoje. Aliás, ele está Pois cá não faço e ainda há dias os advogados dele disseram que até hoje ele não foi contactado, apesar das notícias que surgiram, não foi ainda contactado nem pelas autoridades tributárias, nem por outras autoridades, Ministério Público, para colaborar com as autoridades portuguesas numa investigação sobre enfim, as informações que ele possa ter. Independentemente, Mas é um hacker, não é? Não independentemente acaba sempre a ser daquilo hacker. que ele possa ser acusado de. Eu sei que dizem para aí, mas sabe, eu no Parlamento Europeu pertencia às comissões de inquérito sobre estes vários escândalos, chamado LuxLeaks, Panama Papers, agora a última, vários escândalos agora que envolvem, por exemplo, os bancos nórdicos, e que faziam lavagem de dinheiro para russos, mais de 200 mil milhões de euros. Caramba. Foi lavado por um só banco chamado o Danske Bank, um banco dinamarquês, através da filial na Estónia. Ora bem, e o que eu vi ao longo destes anos em que participei nestas várias comissões de inquérito é que os denunciantes que estiveram na origem, portanto, do rebentamento destes Estão escândalos, não, são vítimas de uma tentativa de intimidação brutal. E eu trouxe cá há dias o Antoine Deltour, que foi o principal whistleblower do caso LuxLeaks, e que contou que ele próprio foi acusado e até chegou mesmo a ser condenado num tribunal de Luxemburgo, até que depois a sentença foi revertida porque, de facto, se considerou que o interesse público daquilo que ele era tinha maior, certo. revelado sobrepunha-se a tudo. E, portanto, eu não sei se o Rui praticou crimes ou não, isso é um juiz que tem que averiguar. O que eu sei é que as revelações que ele já fez são de tal maneira importantes e servem de tal maneira o interesse público que é criminoso, de facto, as autoridades portuguesas não pedirem a colaboração dele para ir atrás do que essas informações revelam, de esquemas de corrupção e de criminalidade na nossa sociedade e noutras sociedades, e que é também criminoso estar a desvalorizar o extraordinário serviço público que ele já prestou.
É verdade. Eu percebo o que quer dizer. Eu morro de medo de ter um hacker no meu computador, porque eu tenho muitas fotos nuas no meu computador. Percebe o que eu quero dizer? Percebo. Acho Imagino que é que melhor. alguém entra no seu eu acho computador, que as Ana Gomes. pessoas, os cidadãos têm Alguém que entra se... no seu computador, Ana Ouça, Gomes, eu imagina. fiz um relatório para o Parlamento sobre os chamados Big Data. E os Big Data é exatamente os grandes volumes de informação a que as grandes companhias hoje de todo o género se utilizam para fazer estudos de marketing. Perguntar, mas achas então que o Rui Pinto se deve dar uma mão ou se deve deitar a mão? Eu acho que se deve dar uma mão. Eu Rui Pinto, felizmente o Rui Pinto tem denunciado à conta do Futebol Leaks muita coisa que tem acontecido no futebol, muita coisa marginal. E há muita gente com o rabo preso, e há muita gente com medo. Eu acho que o Rui Pinto devia de ser considerado alguém. Obviamente que há a questão da extorsão, Sim, exato. E os crimes que ele cometeu, naturalmente que tem que pagar. Mas o Rui Pinto tem uma coisa excepcional, é que denuncia muitas das coisas que o sistema vigente não consegue chegar. E as pós-copos com o Rui Pinto? Era capaz de ir. Era, não era? Era. Podemos levar uma câmara para gravar isso? Claro. Fica aqui prometido. Vamos combinar. Quando Rui Pinto, quando ele saíres, tu estás a ver o programa, de certeza. Quando ele sair, aliás, gostava de trabalhar com ele. Eu é que não sei, eu percebo pouco. Se eu conseguisse fazer aquilo, porque eu há anos que ando a denunciar algumas coisas do futebol. E o meu programa está muito associado à verdade esportiva e à defesa da verdade esportiva. Que vale o que vale, não é? E eu gostava de ter as skills que o Rui Pinto tem, porque se tivesse, se calhar teria que pagar por alguns crimes, mas sentia-me também um herói. Porque eu estou profundamente convicto que o Rui Pinto, quando iniciou esta sua tarefa de denunciar, através de Futebol Leaks, etc., que tinha um pressuposto nobre, que era denunciar os podres do futebol. Eu, por acaso, acho que ele devia estar a jogar Fortnite e, de repente, aquilo apareceu-lhe tudo à frente. Tenho essa ideia. É uma hipótese. Suspeita de corrupção de um árbitro por parte do Benfica. O árbitro em causa é Bruno Paixão. O Ministério Público chegou a esta suspeita durante as investigações ao chamado Saco Azul do Benfica. A empresa que terá sido usada para branquear quase 2 milhões de euros fez chegar uma parte desse dinheiro ao árbitro Bruno Paixão por um serviço de consultoria que nunca terá existido. E com isto o Benfica pode correr o risco de descer de divisão. A suspeita é de corrupção. O Ministério Público e a Polícia Judiciária investigam alegados subornos pagos pelo Benfica ao árbitro Bruno Paixão através de uma empresa de informática. Perante o crime de corrupção desportiva, o Benfica arrisca uma descida de divisão. O mistério do caso Saco Azul paira sobre o Benfica há 4 anos. Com que objetivo é que o clube pagaria cerca de 1,9 milhões de euros a uma empresa pequena, desconhecida, por alegados falsos serviços de consultoria informática? Muito se especulou, numa altura em que os dirigentes encarnados já eram investigados por outras questões, alegadamente mais graves, como de corrupção desportiva, e o processo Saco Azul foi correndo em paralelo por fraude fiscal e branqueamento de capitais. Existia a suspeita de que os serviços informáticos fictícios foram uma forma encontrada para justificar a saída de dinheiro do clube, que depois fosse levantado para despesas não documentadas. Mas que tipo de despesas ou pagamentos teriam que ser feitos por baixo da mesa, longe das regras da transparência, por um clube cuja SAD está cotada em bolsa? Foi então que uma perícia financeira às contas da empresa informática Questão Flexível e à esfera do dono da mesma, José Bernardes, trouxe respostas à Polícia Judiciária, conforme apuraram a TVI e a CNN Portugal. Os inspectores tropeçaram numa outra empresa de José Bernardes, a Best for Business, que tinha sede aqui nesta praceta, em Algés, e encontraram na lista de pagamentos o nome do árbitro Bruno Paixão. Na altura, apitava jogos da Superliga, em que jogava o Benfica e os seus rivais. A PJ e o Ministério Público acreditam estar perante subornos, pagamentos encapotados do clube encarnado a Bruno Paixão,
que durante épocas acumulou polémicas arbitragens em jogos do Benfica, primeiro no campo e depois já como vídeo-árbitro até ao ano passado. Este é, de resto, considerado na investigação um dos indícios mais sólidos de corrupção desportiva por parte do Benfica. Os subornos a um árbitro por via indireta através do chamado saco azul. Bruno Paixão, que ainda não foi confrontado pela Justiça com estes factos, justificou-se apenas ao telefone, à TV e à CNN, afirmando tratar-se tudo de uma mera coincidência. Esclareceu que colaborou efetivamente com uma empresa de José Bernardes, mas empresa essa que é a Best for Business, na implementação de um sistema de controle de qualidade. Durante alguns meses tentei implementar um sistema de controle de qualidade, o ISO 9001, na empresa Best for Business. Nega qualquer ligação com o Benfica. Quanto recebeu pelos serviços, não soube quantificar. A investigação acredita estar assim perante um caso de corrupção desportiva, a confirmarem-se as suspeitas, além da parte criminal. O pior que pode acontecer ao Benfica é ter sanções aplicadas pela Liga, entre as quais a descida de divisão. A investigação do processo Saco Azul começou após um alerta de uma entidade bancária onde a empresa informática Questão Flexível tinha conta. O Ministério Público acabou por constituir arguidos neste caso do Saco Azul, entre eles Luís Filipe Vieira, Miguel Moreira, ex-diretor financeiro do Benfica, e também Domingos Soares de Oliveira, ainda com ligações à SAD benfiquista, e José Bernardes, dono da empresa de informática, que está incontactável. As respectivas sociedades, incluindo a SAD benfiquista e a Benfica Estádio, estão também indiciadas de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Ao pedido de esclarecimento, o Benfica diz que tanto o clube como os seus advogados não foram confrontados pela investigação deste caso com o nome de Bruno Paixão ou com qualquer acusação de corrupção desportiva. Todos. Depois vemos o que é que acontece. Falar um pouquinho, está confiante em relação ao seu futuro? Não posso falar de nada, mas vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Rui Pinto, 30 anos, hacker do Futebol Leaks, indiciado de 6 crimes, está detido na Hungria desde janeiro e agora o Tribunal Húngaro decidiu extraditá-lo para Portugal. A defesa já apresentou recurso à extradição que temem que aconteça. Sente-se com a cabeça a prémio? Exatamente. Por parte de quem? Basta ver as redes sociais, a maneira como certos adeptos, na maior parte dos casos relacionados com o Benfica, claramente me ameaçam e dizem que eu mereço ser assassinado, mesmo à chegada ao aeroporto da Portela, que imediatamente mereço ser assassinado. Rui Pinto diz que a justiça portuguesa não funciona por causa do que diz ser uma máfia do futebol. Já tentou de tudo para ser julgado noutros países europeus. Recebi diversas ameaças de morte, algumas delas foram entregues às autoridades francesas, que consideraram que as ameaças são válidas e que devia levá-las muito a sério. Por isso é que me foi proposto a entrada num programa de proteção de testemunhas em França. Infelizmente, as autoridades portuguesas meteram-se no meio e destruíram tudo. Destruíram as colaborações que eu estava a ter com a Europa. E querem-me a todo custo em Portugal. O hacker português enfrenta vários crimes, entre eles o indevido acesso ao sistema informático do Sporting Clube de Portugal, do Fundo de Investimento Doyen Sports e da posterior divulgação de documentos confidenciais como contratos de jogadores do Sporting e de Jorge Jesus, assim como contratos entre a Doyen e vários clubes de futebol. Nenhum dos crimes de que é acusado envolve o Futebol Clube do Porto e o Benfica, mas Rui Pinto foi mais tarde associado ao caso Etopeira, o caso dos e-mails do Benfica. Devido a esta pressão pública que existe em relação à conexão entre o Futebol Leaks e o caso dos e-mails do Benfica, os alarmes soaram todos no Ministério Público, procuradores, polícia judiciária ligada indiretamente, adeptos. Claro, não estou a dizer que estão ligados direto, estou a dizer adeptos e tudo. E acha que o Benfica consegue dominar a máquina judicial portuguesa? Toda não, mas uma parte dela está clarinho como a água. O que não está claro é o futuro do jovem português.
A defesa de Rui Pinto está confiante com o recurso e acrescenta que as informações reveladas pelo Football Leaks já viram milhões de euros a ser recuperados, como no caso de Ronaldo com o fisco espanhol. Recuperação do dinheiro, algo que não acontece no caso português. A defesa do hacker revelou agora que Rui Pinto foi a fonte do Luanda Leaks. Terá sido numa noite de 2018 que o hacker confessou ao advogado William Bourdon ter encontrado informação que revelava como Isabel dos Santos tinha construído um império e uma fortuna de 2.000 milhões de dólares. A documentação foi entregue à plataforma para proteção de whistleblowers em África, criada para defender denunciantes de casos de corrupção e que até era dirigida por Bourdon. Terá sido este o início do caminho da informação valiosa que acabou por chegar ao Consórcio Internacional de Jornalistas e que deu origem ao Luanda Leaks. Mas não é a primeira fuga de informação atribuída ao hacker de 30 anos. Rui Pinto terá conseguido furar a segurança cibernética do Sporting, DOIAN, Federação Portuguesa de Futebol, Procuradoria-Geral da República e ainda da Sociedade de Advogados PLMJ, em que trabalhava um dos homens fortes da defesa de Isabel dos Santos. A ex-eurodeputada Ana Gomes não se cansa de defender que Rui Perguntar, mas achas então que o Rui Pinto se deve dar uma mão ou se deve deitar a mão? Eu acho que se deve dar uma mão. Eu Rui Pinto, felizmente o Rui Pinto tem denunciado à conta do Football Leaks muita coisa que tem acontecido no futebol, muita coisa marginal. E há muita gente com o rabo preso, e há muita gente com medo. Eu acho que o Rui Pinto devia de ser considerado alguém. Obviamente que há a questão da extorsão, Sim, exato. E os crimes que ele cometeu, naturalmente que tem que pagar. Mas o Rui Pinto tem uma coisa excepcional, é que denuncia muitas das coisas que o sistema vigente não consegue chegar. E as pós-copos com o Rui Pinto? Era capaz de ir. Era, não era? Era. Podemos levar uma câmara para gravar isso? Claro. Fica aqui prometido. Vamos combinar. Quando Rui Pinto, quando ele sair, tu estás a ver o programa, de certeza. Quando ele sair, e aliás gostava de trabalhar com ele. Eu é que não sei, eu percebo pouco. Se eu conseguisse fazer aquilo, porque eu há anos que ando a denunciar algumas coisas do futebol. E o meu programa está muito associado à verdade esportiva e à defesa da verdade esportiva. Que vale o que vale, não é? E eu gostava de ter as skills que o Rui Pinto tem, porque se tivesse, se calhar teria que pagar por alguns crimes, mas sentia-me também um herói. Porque eu estou profundamente convicto que o Rui Pinto, quando iniciou esta sua tarefa de denunciar, através de Football Leaks, etc., que tinha um pressuposto nobre, que era denunciar os podres do futebol. Eu, por acaso, acho que ele devia estar a jogar Fortnite e, de repente, aquilo apareceu-lhe tudo à frente. Tenho essa ideia. É uma hipótese. Sabemos que o Rui Pinto... eu não sei muito bem onde é que ele está agora neste momento, mas Ana... Está numa cela na Polícia Judiciária, acho eu. Está. E a Ana confirma que ele colaborou com autoridades de 3 países, mas nenhum deles é o nosso. É verdade. Confirmei ainda há dias com o presidente do Eurojust que 3 países, França, Bélgica e Holanda, consideram o Rui Pinto um whistleblower, portanto um lançador de alerta, um denunciante, como queiram chamar, e estavam a cooperar com ele para investigações sobre questões de combate à corrupção, crimes fiscais, etc. Em Espanha, o fisco espanhol recuperou já milhões de jogadores como Ronaldo, de treinadores como o Mourinho e muitos outros, à conta das revelações do Rui Pinto. E aqui em Portugal, a Justiça e a Autoridade Tributária, pelos vistos, não se mexeram para ir ter com o Rui Pinto, como estas outras fizeram, e em contrapartida atuaram sensibilizadas pela queixa de um fundo que é um fundo que, pelos vistos, não paga imposto em Portugal, tem sede em Malta. Não, tanta gente não paga imposto em Portugal. Não, mas que é um fundo altamente suspeito, com uma família mafiosa do Cazaquistão por trás, com vários problemas com a justiça do mundo inteiro. Mas acha que ele roubou ou não roubou a informação? Isto é, eu não conheço o Rui Pinto, pessoalmente. Não conhece? Ele está cá hoje. Não o conheço.
E não sei como é que ele obteve o manancial de informação que tem. O que eu sei é que ele tem um manancial extraordinário de informação e o disponibilizou publicamente, e às autoridades de vários países que quiseram exatamente lutar contra a criminalidade organizada. E acha que eles tiveram acesso a essa informação? E nós não? Não tenho a certeza. Só não tivemos porque não quisemos até hoje. Aliás, ele está cá e ainda há dias os advogados dele disseram que até hoje ele não foi contactado, apesar das notícias que surgiram, não foi ainda contactado nem pelas autoridades tributárias, nem por outras autoridades, Ministério Público, para colaborar com as autoridades portuguesas numa investigação sobre enfim, as informações que ele possa ter. Independentemente, mas é um hacker, não é? Independentemente daquilo que ele possa ser acusado de. Eu sei que dizem para aí, mas sabe, eu no Parlamento Europeu pertencia às comissões de inquérito sobre estes vários escândalos, chamado LuxLeaks, Panama Papers, agora a última, vários escândalos agora que envolvem, por exemplo, os bancos nórdicos, e que faziam lavagem de dinheiro para russos, mais de 200 mil milhões de euros. Caramba. Foi lavado por um só banco chamado o Danske Bank, um banco dinamarquês, através da filial na Estónia. Ora bem, e o que eu vi ao longo destes anos em que participei nestas várias comissões de inquérito é que os denunciantes que estiveram na origem, portanto, do rebentamento destes escândalos, não, são vítimas de uma tentativa de intimidação brutal. E eu trouxe cá há dias o Antoine Deltour, que foi o principal whistleblower do caso LuxLeaks, e que contou que ele próprio foi acusado e até chegou mesmo a ser condenado num tribunal de Luxemburgo, até que depois a sentença foi revertida porque, de facto, se considerou que o interesse público daquilo que ele tinha revelado sobrepunha-se a tudo. E, portanto, eu não sei se o Rui Crime praticou crimes ou não, isso é um juiz que tem que averiguar. O que eu sei é que as revelações que ele já fez são de tal maneira importantes e servem de tal maneira o interesse público que é criminoso, de facto, as autoridades portuguesas não pedirem a colaboração dele para ir atrás do que essas informações revelam, de esquemas de corrupção e de criminalidade na nossa sociedade e noutras sociedades, e que é também criminoso estar a desvalorizar o extraordinário serviço público que ele já prestou. É verdade. Eu percebo o que quer dizer. Eu morro de medo de ter um hacker no meu computador, porque eu tenho muitas fotos nuas no meu computador. Percebe o que eu quero dizer? Percebo. Acho Imagina que é melhor. alguém entra no seu eu computador, acho que as Ana pessoas, os cidadãos têm que alguém entra no seu computador, Ana Ouça, Gomes, eu fiz um relatório para o Parlamento sobre os chamados Big Data. E os Big Data é exatamente os grandes volumes de informação a que as grandes companhias hoje de todo o género utilizam para fazer estudos de marketing. É a pressão no ar. Ana Gomes, vamos a isto. Faça favor, minha querida. Ana, isto é muito simples, pode ficar... Eu e a Inês estamos aqui atrás de ti. Os anjos não têm costas, essa é que é a verdade. É isso mesmo, só não pode olhar para trás. E eu tenho as costas largas, o que é ótimo. Exatamente. É Na só política olhar dá para, imenso jeito. olhar para a frente e responder, Ana. Temos aqui um comentador especial hoje, portanto isto hoje vai correr lindo. Exato. Vamos começar? Vamos a isso. Vamos lá. Ana, do que é que vai ter mais saudades no Parlamento Europeu? Dos amigos que lá tenho e da trepidação, da adrenalina. Vai ter saudades dessa parte, não é? Sim, mas... E menos saudades? O que é que vai ter menos saudades? Pode dizer. Às vezes... Não há nada que me deixe menos saudades. Acha? Tenho boas recordações do tempo que passei no Parlamento Europeu. Muito bem. Muito bem. Ana, o que é mais grave? Uma low cost a cobrar bagagem de mão ou um voo da CIA com tudo incluído? O voo da CIA, sem dúvida, porque no que toca àqueles que eu investiguei, eram voos da tortura, eram voos em que as pessoas eram torturadas pela forma como eram transportadas e eram transportadas para prisões onde iam ser torturadas e já vinham muitas delas de ser raptadas e Portanto, não iam em executiva, claramente. Eu pensei que tudo incluído num voo era uma coisa completamente diferente. Ana, com quem é que preferia jantar? Só pode escolher um. Preferia jantar com o Luís Filipe Vieira ou com o Marinho Pinto? Escolheu o Marinho Pinto, que é meu colega e com quem até me divirto. Sim? Deve ser um jantar animado esse. Exatamente. Porque o outro não conheço pessoalmente. Muito bem. Muito bem. Senhoras e senhores, Luís Filipe Vieira. Ana Gomes, a que político jamais, em tempo algum, compraria um carro usado? Paulo Portas.
calhar era um carro que só teria uns irrevogáveis 20 mil quilómetros, não é verdade? Irrevogáveis, exatamente. Oh, Ana, votou contra o artigo 13. Conhece algum youtuber? Não, quer dizer, aquele que vocês apresentaram ali, às vezes costumo ver. Era o Eduardo mas na televisão. Muito bem, muito bem. Ana, numa palavra, descrever Timor. Só numa, não é fácil. É um país lindo. Sempre Lindo? Lá, É só uma sempre palavra. que lá vou, pergunto-me, mas porquê é que não fica aqui? A sério? A sério, é lindíssimo. Oh, Ana, o que é que se come na cantina do Parlamento Europeu? Há ótima comida, mas eu nem tenho tempo de lá ir. Eu normalmente fico no bar da Passarela e como assim uns sumitos, uns iogurtes, umas sanduíches, tudo comida péssima. Péssima, exatamente. Pralinha, mas boa, Exatamente. de sabor. Agora, vamos continuar a falar de comida. Ana Gomes, consta que faz muito bem um grande bacalhau à Brás, é verdade? É verdade, é verdade. Faria um bacalhau à Brás para Rui Pinto? Sim, se ele... Espero que ele um dia, que ele em breve esteja livre e que lhe possa fazer um porque bacalhau à Brás. Exato. Eu gosto de fazer bacalhaus à Brás para a família e para os amigos. Muito bem. Oh, Ana, disse-nos há bocadinho que tem um talento para descobrir casas para amigos. Consegue descobrir para mim um T2 em Lisboa até 500 euros? Isso é difícil. Com este esquema miserável dos vistos gold, cada vez é mais difícil. Ora bem. Mas não deixarei de continuar a procurar que nos livremos deste esquema que me parece extremamente perigoso, para além do impacto na habitação. Ora bem. Muito bem. Ana, como é que vão... Temos ali alguém que... Eu não sei se já tem ideia, como é que vão ser os cartazes para a candidatura à presidência em 2026? As cores, como é que não está Não a sou pensar? candidata a nada, sou pelo contrário, vim de várias candidaturas no passado, bem-sucedidas, já no Parlamento Europeu, graças ao meu partido, ao PS. Mas põe essa hipótese. Não. De todo? Irrevogavelmente não? Eu venho para trabalhar cá, na sociedade civil. Acho que é um desafio incrível porque posso pôr os conhecimentos que fui fazendo ao serviço daqueles de quem eu gosto, cá em Portugal, e daquilo que eu acho que é preciso para nós e também daqueles nos países de língua portuguesa que estão particularmente ligados a nós e que precisam de ser apoiados nos combates pelos direitos humanos e na luta contra a corrupção. Muito bem. Acalma. Calma, na pressão no ar não é nada fácil de pressionar Há pessoas que ficam nervosíssimas. Eu vou no seu fazer lugar. uma última pergunta antes da alta pressão. É verdade que no MRPP se chamava Adriana? Era esse o meu pseudónimo, exatamente. Era No o- MRPP... Era o seu nome drag? Organizações clandestinas tinha que ter um pseudónimo e eu era a Adriana. Muito bem. Muito bem. Não é fácil de pressionar a Ana Gomes, Não já é, de percebemos, todo. não é? E portanto vamos passar à alta pressão e até por daqui a bocadinho a Ana tem que se ir embora. Vamos passar à alta pressão. Oh, Ana, a alta pressão é muito simples. Ricardo, por favor, podemos só ter aqui o botão. Ana, é muito simples. À sua frente tem um botão vermelho ou rosa, como convém, e portanto vamos lhe dar. vermelho. Sabemos que é uma mulher com é uma mulher, como disse há bocadinho, cepidada. Eu, por acaso, não. Eu sou uma pessoa muito calma e, portanto, nesse sentido... Ponderada, serena. Nesse sentido, o desafio é simples, que é, temos 5 segundos, o nosso programa chama-se 5 para a meia-noite, e vamos-lhe pedir para dizer as primeiras 3 coisas que lhe vierem à cabeça numa certa categoria. Vamos-lhe dar 5 segundos, e se conseguir dizer 3 coisas e carregar no botão Tem que para carregar no bloquear botão a sua resposta, Exatamente. ganha, sabe o que é, Ana? Nada. O nosso apreço. O nosso apreço infinito. E admiração, é Vamos a verdade. isso. Vamos começar. Portanto, para começar, Ana, em 5 segundos, 3 coisas que tem hoje na mala. 1, 2, 3. Batom, carteira e escova. Botão! Pum! Certo, muito bem. Facílimo! Isto foi fácil. Fácil demais. Vai, Inês. Ana Gomes, em 5 segundos, não se esqueça de carregar no botão 3 políticos muito chatos. 1, 2, 3. Pá. Isso é mais complicado. Eu carrego no botão, mas... Pronto, exato. Ok. Mas à frente. Ana, esta é mais fácil. Em 5 segundos, 3 políticos jeitozinhos, assim jeitosos. 1, 2, 3. O Costa. O outro. O Pedro Nuno Santos. E outro. Não mais nenhum? Não, há mais, com certeza. bonitão. O Eduardo Ferro Rodrigues, meu querido amigo. Pronto, bem. sim senhor. Muito bem. Em 5 segundos, Ana Gomes, 3 palavras que terminam em ão. Vamos a isso. 1, 2, 3.
Rápido, não. Cão. Sim. Cão. Corrupção. Sim. E atenção. Muito bem. Bom, não foi optão, mas estava quase. Para terminar, vinda de Bruxelas, Ana, 3 palavras, as primeiras que lhe virem à cabeça. 3 palavras em francês. 1, 2, 3. Liberté, fraternité, Beyoncé! égalité. Beyoncé! Foi a emoção no ar, Ana Gomes. Ana, venha aqui comigo, por favor. Independentemente da lei, tu achas que a SAD devia ser extinto ou não, caso seja condenado? Todos nos recordamos que o André Ventura Agora não dizes nada, desculpa lá. Deixa-me ouvir a Joana. O Benfica devia ser extinto. Desculpa lá, o Benfica devia ser extinto. Eu estou a fazer pergunta à Joana, não estou a fazer isto. Já te passo a falar. Normal, o Benfica devia ser extinto. Só estamos a falar para... Deixas-me exercer o meu direito e a minha liberdade de perguntar o que eu quero. A forma como a Joana diz, o Benfica devia ser extinto. É qualquer coisa. Deixas a Joana falar. Já te passo, já defendes o que tens que deixar falar, senão... Não, tens que deixar, tens tu deixar a Joana responder. Mas parece que é uma coisa normalíssima. Sim, sim, o Benfica deve ser extinto. É normal. Desapareceu do mapa e nunca mais apareceu. É a mesma coisa, porque é obrigatório que todos sabem. André, é preciso perceber isso. Mas pronto, Joana, fala lá, diz lá o que tu quiseres. Eu reformulo-te a pergunta. Sim, faz favor. Independentemente daquilo que diz a lei, achas que a SAD, caso seja condenado, deveria ser extinto? Acho que deve ser extinta. Vamos lá ver uma coisa. Todos nos recordamos, por exemplo, do caso, já agora que o André Ventura foi fazer a comparação. Vamos lá ver. Há alguma dúvida sobre as ligações do arguido preso, o tal José Silva, se não estou a dizer mal, e o Paulo Gonçalves e o Luís Filipe Vieira? Eu acho que é óbvio. Então essa informação, essa troca, os bilhetes, ou o que é que eles ganhavam, era para quê? Era para o Paulo Gonçalves chegar a casa contar à mulher? Falar aos filhos? Era óbvio que era para beneficiar a SAD. Isto, eu nem percebo que conversa é que é esta a certa altura, não é? Não é isso que portanto, obviamente tem que ser outra coisa. Isto aqui é um programa de opinião, não é um tribunal. Obviamente que isso tem que ser feito prova no tribunal, com certeza que sim. Por isso é que eu há bocado recordava o exclusivo que a CMTV fez em março, porque dava, segundo eu me recordo, depois vocês podem verificar isso, a CMTV em março fazia, de facto, essa ligação, falava das escutas, portanto, que o José Silva tinha ido para o Benfica, para o estádio, tinha-se encontrado com o Paulo Gonçalves e com o Luís Filipe Vieira e que havia escutas, nomeadamente, que agora, enfim, saberemos eventualmente mais à frente. Escutas e-mails também. E-mails. Portanto, a mim, como comentadora, não sou magistrada, como comentadora, parece-me evidente que a SAD, isto foi no benefício da SAD e compreendo porque é que a SAD seja constituída arguida. E pode ser condenada. E que pode ser condenada. Então pode ser condenada. A mim parece-me que, havendo estes e-mails, havendo esta prática reiterada, acho que sim, acho que devia ser dissolvido. Otávio Machado, meu querido, o que é que acha? A lei deve ser cumprida. Portanto, se efetivamente for provado que a SAD foi diretamente beneficiada por estes atos do arguido José Silva, Paulo Gonçalves, etc., deve receber uma pena que pode ir desde, de facto, a dissolução ou outro tipo de sanções. E sim, acho que se a gravidade dos factos é esta que dá a entender, que devemos saber, a SAD do Benfica deve ser dissolvida. A SAD do Benfica, eu vou explicar uma coisa que o João... Francisco Teixeira da Mota é um dos advogados do ECAR, Rui Pinto. Francisco, muito boa noite. Rui Pinto entrou realmente nos fecheiros de vários magistrados do Ministério Público ligados às principais investigações de crime, Maria José Morgado, Amadeu Guerra, Joana Marques Vidal? Eu não posso revelar concretamente que informação é que ele obteve ou não obteve e como obteve, como é evidente. Eu, como advogado, por um lado o processo tem segredo de justiça, mas foi violado de uma maneira tão evidente com estas notícias todas que eu me sinto obrigado a responder de alguma maneira a algumas das coisas, mas não posso falar sobre o processo. Está em segredo de justiça e depois, como advogado, também não sou autorizado a falar de processos pendentes. Rápida pergunta, que provavelmente não responderá. Quem é que violou o segredo de justiça no Ministério Público? Pois eu não posso ter a certeza. Uma coisa é certeza, só há uma certeza que eu tenho, é que a defesa não foi. Aliás, é curioso que esta violação do segredo de justiça vem sobre determinados aspectos do processo, digamos, que seriam desfavoráveis relativamente ao arguido, mas, por exemplo, não se fala nada sobre as peripécias de como é que a prova chegou a Portugal e em que termos é que chegou.
E que peripécias é que Pois, são essas? mas eu não vou falar porque eu não violo o segredo de justiça. Ó Francisco Teixeira da Mota, mas vamos ser concretos. Estas novas suspeitas do Ministério Público, no seu entender, servem basicamente para alegar uma maior complexidade do processo e colocar o Rui Pinto ainda mais tempo? É uma vergonha isso, porque é muito simples. O em Rui Pinto prisão está preso preventivamente com base num único crime, que é tentativas de extorsão. É o único que justifica a prisão preventiva. No caso da Doyen. No caso da Doyen. O acesso ilegítimo ou a divulgação de dados não justificam a prisão preventiva legalmente em Portugal. Só a tentativa de extorsão é que justifica. E está-se a procurar esticar mais até 1 ano, em nome de uma extorsão, que foi uma tentativa ocorrida há 4 anos, tentativa de qual houve desistência, mas eu não vou discutir isso também. Portanto, estão à pesca de novos crimes, é isso? Mas os novos crimes que estão à pesca não prevêem a prisão preventiva, portanto têm de estar colados ao processo da tentativa de extorsão. Isto é, a intenção é mantê-lo o máximo tempo possível na prisão. Como é que qual é o objetivo? Ele meteu-se com muita gente, ele tem acesso, quer dizer, ele terá, agora diz que teve acesso a essas caixas de correios, ele tem lá muita informação. Muita informação que não sei como chegou. Há muita gente que não quer. Não é só a Doyen, mas também a Doyen, seguramente. Por tipo de gente, Francisco Teixeira da Mota, todo tipo de gente, porque eu acho que aquilo ele tocou e as pessoas, não só o Futebol Leaks, mas tudo o que estará ali pode tocar em muitos setores da vida nacional. Isso também passa pelos principais escritórios de advogados em Portugal. Pois eu não quero descer ao pormenor de saber o que é que foi outro dos temas que se falou. É outro tema, mas eu, como lhe digo, não posso descer ao pormenor. Posso dizer é que o que está ali, haverá certamente quem tem interesse em combater a corrupção ou a evasão fiscal, teria interesse em procurar perceber o que é que está ali e não em procurar incriminar mais o Rui Pinto. Essa é a minha pergunta. Porquê que as autoridades alemãs, francesas, holandesas usaram o Rui Pinto como colaborador e as nossas o usaram como preso? A questão é assim, não hoje, curiosamente, ontem, o procurador francês que está à frente da Agência Financeira de Criminalidade Financeira declarou: para nós, Rui Pinto é uma testemunha importantíssima, em Portugal é um suspeito. Para nós forneceu-nos importantíssimos dados, muitos dados, uma enorme quantidade de dados, que estamos ainda a investigar e que vamos levar à frente. Sobre evasão fiscal. Sobre evasão fiscal e não só no âmbito do Futebol Leaks. Diz o próprio procurador numa entrevista, creio que na Globo. O que é que acontece? Em Portugal, o que é entendido, há uma disposição no Código que determina que, efetivamente, se houve acesso a segredos ou a informação que estava protegida por segredo, ou pela vida privada, pelo segredo de comunicações, não pode ser utilizada senão contra o próprio que teve acesso e não pode ser utilizada para investigação criminais. Isso está no Código. E, portanto, o que acontece é que o Ministério Público tem a visão, esta é para ele resulta da lei, pura e simplesmente que só tem que perseguir o que o Rui Pinto tem é de responder. E o que ele soube e o que se sabe não tem interesse. Ora bem, não Portanto, as autoridades portuguesas não estão sequer a descodificar os discos. Não sei o que estão a fazer, porque eu não vejo, mas o que é certo é que não colaboram no âmbito do Eurojust, porque os outros países não têm esta legislação e entendem, como é evidente, que é muito importante investigar uma série de informação que lhes chega, nem que lhes chegasse anonimamente. Deveria ser investigada. E não está a ser investigada, ou não sei se estará, não sei, eu não posso saber o que é que está a fazer. Aliás, houve ainda recentemente um subdiretor ou vice-diretor da Polícia Judiciária. Mas supostamente não está a ser investigada porque a lei não o permite. Pois, pelo menos não pode ser investigada em termos de perseguir os criminosos, mas poderá ser investigada em termos de aumentar os crimes de Rui Pinto. Mas o Rui Pinto não tem sido interrogado sobre esses crimes? Não, nada. Que ele conhece? Nada. A colaboração que se pretende do Rui Pinto é para ele prescindir do princípio da especialidade, deixar de estar protegido, que veio cá por causa do Sporting, para poderem ter mais crimes contra ele. E, como digo, com o alargamento do tempo sobre crimes do qual ele não tem que estar preso, porque esses crimes não prevêem a prisão sequer. E como é que se sente o Rui Pinto na prisão? Eu estive hoje com ele é um jovem bem disposto, é um jovem que, sinceramente, ele nunca recebeu um tostão, nunca recebeu, fique claro, ele nunca teve qualquer vantagem pessoal em nada de que fez. Tentou ter. Colaborou. A questão é a seguinte, para dizer, porque os tribunais decidirão, a questão é a seguinte, nem no caso das Ilhas Caimão? Mas eu vou dizer assim, estou a falar deste processo, não conheço nada desse processo. Este processo não está em discussão sequer aqui. Aqui, para mim, não é? Neste processo, há mails que indiciam a tentativa de extorsão e há mails que indiciam a desistência ativa da parte dele da tentativa de extorsão. Até agora, os tribunais têm entendido que
a tentativa existe e que a desistência não existe. Mas isso há de ser discutido mais à frente. Há de ser discutido. Mas neste momento é preciso que fique claro que ele não teve qualquer vantagem e o procurador francês, por exemplo, faz-lhe um elogio muito grande à forma como ele cooperou, como trabalhou, como se deslocou à França e que queriam tê-lo lá. E só no âmbito do Eurojust é que será possível fazer uma colaboração com o Rui Pinto que permita investigar uma série de criminalidade nacional e internacional.